Fala pessoal, de boa? Estamos de volta aqui no YouTube da CBN Floripa com mais uma temporada do CBN Cast, agora para falar de energia inteligente na iluminação pública e sempre trazendo entrevistados, empresas parceiras que tratam desse tema. Todos os episódios anteriores e temporadas estão disponíveis aqui no YouTube, então já dá para checar as outras playlists e, claro, ter acesso a todo o conteúdo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, sempre com notificação de conteúdo novo aqui na CBN Floripa. Para falar sobre o assunto de hoje, a gente vai receber mais uma vez o Thiago Miller Martins, que é gerente de parcerias e energia da Quanto Engenharia. Thiago, mais uma vez, bem-vindo aqui ao CBNcast, tudo bem? Tudo certo, uma honra estar aqui de novo, obrigado pelo convite. Vamos lá. Energia inteligente na iluminação pública. A gente já comentou também em temporadas anteriores sobre, por exemplo, o uso de tecnologias como o LED, que modificaram o mercado e já é um caminho sem volta. Hoje, como dá para classificar, de fato, quando a gente fala em energia inteligente na iluminação pública, conceitualmente? Bom, a gente tem algumas maneiras de classificar, né? Não só a troca das luminárias de sódio metálico para LED, que traz essa eficiência, essa inteligência, vamos dizer assim, né, no consumo, né? Mas a gente tem maneiras de melhorar ainda mais, por exemplo, com a telegestão das luminárias, a gente consegue dimerizar em momentos específicos do dia, em ocasiões específicas, para reduzir ainda mais esse consumo de energia. Então, tu está no começo da tarde, tu vai lá, não precisa daquela iluminação com a maior potência possível, então já vai estar escuro ainda um pouco, então tu vai dimerizando isso para ter uma inteligência, né, nessa parte. Eficiência energética, quando a gente fala do LED em si, ele já traz esse benefício da eficiência? Existem níveis também de consumo que dá para controlar? Como que funciona isso também na telegestão? Então, quando a gente dimensiona um parque de iluminação pública, a gente faz todo o projeto luminotécnico, onde tem a classificação das vias. Então, vias principais, com bastante parte de veículo, tu vai ter uma iluminação mais forte, as chamadas V1. Quando tu vai para ruas mais de bairros, que não precisa de uma iluminação tão forte, tu vai lá, trabalha com V4, V5, às vezes, que daí quanto mais... V1, por exemplo, tu vai ter uma potência maior. Então, tu vai gastar mais energia. Nessas V4, V5, tu vai ter uma potência menor. Ainda assim, comparado com, por exemplo, a iluminação de sódio, tu tinha lá 200 watts de potência para iluminar um tanto. Tu ilumina muito mais com 50 watts de potência de LED, por exemplo, que ela é ou mais focada. Daí tu vai trabalhando a parte justamente desse projeto luminotécnico. Então, quando a gente pega um parque de iluminação, a gente projeta rua a rua, toda a expansão do parque, pontos escuros, isso principalmente nos projetos de PPP, né, as parcerias públicas-privadas, a gente tem que dimensionar dessa forma para o ente público, né, para o nosso cliente, no final, atender todos os indicadores do contrato e principalmente a população. Quando a gente fala sobre esses V1, V2, V3, V4, é algo fixo ou é regulável? Por exemplo, a gente está falando de uma lâmpada específica ou isso vai alterando? Na verdade, o V1, V2 é a classificação da via. Daí, dentro dessa classificação, dentro do nosso projeto, a gente altera a potência para aquela... Sim, é variável. Daí a gente vai poder... Não precisa trocar algo físico. Exatamente. No meu projeto, na cidade de Joinville, por exemplo, a gente tem lá V1. Para essas avenidas V1, eu vou ter a potência de, sei lá, 60 watts. Para essas avenidas V2, não. E a mesma V1 em outra rua eu consigo mudar a potência, justamente por conta do projeto, afastamento entre postes, essa parte de pontos escuros que eu comentei anteriormente. Falar sobre parceria público-privada, ela é fundamental quando a gente fala em modernização de iluminação pública? Ela é fundamental e eu vejo uma grande vantagem. Existem vários tipos de concessão, né, de água, saneamento, luz, e a parte de iluminação, eu acho que dessas é que tem é a mais fácil de tu auditar. A própria população está vendo, né? Se está funcionando, se está atendendo, se não está. Então, tu tem os indicadores contratuais que são muito claros e se tem problema, a própria população vai ver e vai reclamar, né? A gente tem o nosso 0800, a gente tem aplicativo, a própria prefeitura pode ser acionada e comunicar a gente. Então, é algo que a gente já está bem... eu costumo dizer, né, que a concessão de iluminação pública é muito assertiva nesse sentido, porque tu vai atender e tu vê na hora, né? Tu sente na conta de energia da prefeitura porque tu baixa, a gente fechou agora o Parque de Penha, o projeto está projetando para a gente que vai ter uma economia de 73% na fatura de energia só com a troca das luminárias de sódio por LED, né? Então,
Tu consegue ver em vários pontos, né? Tu consegue ver na economia, tu consegue ver na sensação de segurança, porque quando tu sai daquela lâmpada mais amarelada para uma mais clara, tu sente ali que tá mais seguro, né? A vida noturna das cidades muda bastante. Tu pega o exemplo de Itajaí, por exemplo, que foi feito recentemente lá também, uma PPP nossa. Toda a parte de iluminação de destaque de monumentos. Então, aquela região, que é uma região que tinha um movimento mais durante o dia, agora à noite está cheia de gente. É bem legal de ver assim, a mudança que uma PPP de iluminação bem feita faz. Inclusive a gente vai tratar desse assunto com mais detalhes ainda nessa temporada, da iluminação cênica como iluminação pública. Mas quando a gente fala da questão do LED, a gente está falando de segurança pública de fato, né? E esse conceito, as pessoas entendem de fato, ou seja, quando chega a reclamação, ou pelo menos uma melhoria, né, no telegestão para fazer melhoria numa rua, olha, essa rua aqui está com problema esse e aquilo. A população procura diretamente os canais de vocês ou via prefeitura? Como que tem sido mais ou menos esse padrão? Então, as pessoas estão muito acostumadas ao que já faziam antes, no geral, culturalmente, né? Então, geralmente, quando começa no parque, um parque novo, é normal. Vai vir muita coisa pela prefeitura, que é por onde vinha antes. As prefeituras, às vezes, têm o próprio aplicativo delas para tu acionar. Então, o que a gente costuma fazer quando entra no parque, né? A gente tem um trabalho forte de marketing, divulgando a marca, em ônibus, propagandas no geral, para entrar em contato com a gente. E ainda no começo tem um pouco de resistência. Outras coisas que a gente costuma fazer quando a prefeitura tem seu próprio aplicativo, a gente tenta vincular os aplicativos deles com o nosso, né, que o nosso aplicativo também é obrigatório ter, até pelo contrato de concessão, onde ele abre um chamado lá, já vem para o nosso aplicativo, já entra no nosso sistema direto. O que agiliza muito o serviço, né? Porque quando tu manda para a prefeitura, às vezes eles deixam acumular alguns, tem um chamado, eles não mandam direto. E daí, às vezes, demanda tudo de uma vez só. E quando tu manda direto para a gente, já cai no sistema, já abre uma SO para a gente já vai atender. E a gente tem os prazos contratuais, que em alguns contratos chega até a ser 24 horas, a gente tem que resolver o problema, dependendo do tipo de problema, né? Hoje, em quantas cidades a Quanto está presente com iluminação pública? Então, com iluminação de PPP, nós estamos com 8 PPPs, 8 contratos de concessão, né? E de iluminação pública, tem os contratos de gestão ali, eu imagino que seja mais umas 10 cidades agora, mas de cabeça não vou lembrar. É que tem diferenças, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ou o cidadão comum pensa em iluminação pública só com a concessionária ou a distribuidora de energia, que no caso de Santa Catarina é a Celesc. Mas existem divisões dentro de municípios também, de acordo com o serviço, né? Exatamente. Por exemplo, a parte de iluminação pública, antigamente, mas tu puxa lá, era tudo a Celesc, né? Tanto que a COSIP vem dentro da fatura da Celesc. Depois foi repassada para os municípios. E agora, nesse novo sistema, os municípios têm repassado nesses contratos de concessão, nessas parcerias públicos-privadas, para as empresas. Então, tu pega aqui em Santa Catarina, nós temos Itajaí, Palhoça, Penha, Garopaba e agora, mais recentemente, Joinville, já com esses contratos de concessão conosco, né? Então, são contratos que a gente já está trabalhando. Joinville deve começar agora dia 22, 24 de novembro, a parte de operação do parque. A modernização começa em janeiro. Penha, assinamos a ordem de serviço na semana passada, então já estamos trabalhando agora na modernização do parque e na manutenção também. Em Garopaba a gente está finalizando a manutenção, Palhoça já está no 5º ano de contrato já, então, como eu falei, é muito visível a melhoria nas cidades, assim, a gente tem relatos até da parte de segurança pública, como você mesmo falou na Palhoça, histórico de furtos, por exemplo, quando a gente começou o contrato, existia lá valores, exemplo, R$100 mil para furtos no ano. A gente baixou, tem 10% disso hoje só por conta da melhoria da iluminação pública. Furtos que eu digo só da parte de iluminação, né? De cabos, de luminárias, às vezes até aborroamentos de poste também. Eficiência energética. Quando a gente fala que uma cidade investiu no seu próprio parque para a iluminação pública, como que funciona isso também na rede da Celesc? Ou seja, existe uma produção de vocês no parque e o que excede daquilo vai para onde? Como é que funciona? Como é que é a prática disso? Perfeito, uma ótima pergunta. A gente tem, quando a gente entra num parque de iluminação, todos os pontos de iluminação estão cadastrados na Celesc. Cada um com a sua potência, cada um com sua referência. Dentro da Celesc, eles cobram os valores por essas potências da prefeitura. Então, tem lá os valores, a Celesc o município tem a receita da COSIP, né, das faturas de energia, mas também tem que pagar a conta de luz referente a esses pontos de iluminação. Quando a gente entra no parque, a primeira coisa que a gente faz é o cadastro. Então, todos os pontos da cidade, a gente passa ponto a ponto, média altura de poste, potência de luminária, distância entre postes, e faz o levantamento total de, por exemplo, Joinville, lá 60 mil pontos de iluminação. A gente está terminando esse cadastro agora essa semana. Então, a gente faz esse levantamento e faz o projeto.
Com esse projeto a gente dimensiona as potências necessárias para uma melhoria desse parque e depois, na sequência, quando finaliza a modernização, ou durante a modernização principalmente, a gente vai encaminhando para a Celesc os projetos, na verdade, os detalhes, o depara, que a gente chama, né? Tipo, vai sair dessa potência, desse tipo de luminária para essa potência, esse tipo de luminária. Tem que ter uma readequação da rede, né? Exato. Então, pelo fato do LED usar menos potência do que o Sol, geralmente tu não precisa fazer uma melhoria da rede em si. Tu consegue... Não precisa de mais potência. Às vezes otimiza, A né? maioria das vezes é menos. A maioria das vezes é menos. Então, isso a gente tem... óbvio, algum ponto específico está lá muito antigo, a gente tem que adequar, tem que deixar funcionando 100%. Mas daí a gente caminha para a Celesc esse relatório de depara e eles vão lá e alteram a fatura de energia do município de acordo com o que a gente vai encaminhando esses... Algumas regionais exigem um croquis, outras exigem só uma planilha de depara, depende de caso a caso. Geralmente, a cidade que faz esse tipo de transição é uma cidade de médio, grande porte ou as pequenas também estão entrando? Então, a gente tem cidades de grande porte, como Joinville, Palhoça, né? Mas, por exemplo, Garopaba e Penha são cidades menores, são médio porte, vamos dizer assim, mas são menores do que essas e conseguem entrar. Então, sim, tem cidades de vários tamanhos que conseguem, existem em outros estados que a gente já observou. Às vezes, um consórcio de municípios juntam e fazem uma concessão deles ali, daí municípios vizinhos geralmente, né, que daí vai ter toda aquela região. Então, quando o município é muito pequeno, existe essa solução de fazer um consórcio com outros municípios para fazer um contrato desse. A gente falou aqui sobre economia em dinheiro público, eficiência com mais segurança também, a parte cênica a gente vai tratar em outro episódio, mas de forma geral, qual a perspectiva que a gente tem de futuro quando fala de parceria público-privada, de concessão para iluminação pública? Como eu te falei, a gente consegue enxergar que, por conta dos indicadores serem muito claros, ela é muito auditável e a gente vê sempre... A gente não teve nenhum resultado negativo, eu não estou falando por quanto, a gente vê no geral, assim, pessoal, contratos de iluminação pública de concessão, eles são muito fáceis de auditar. Então, quando tu tens um problema, tu consegue ver o problema, atuar e às vezes até rescindir o contrato. Quando tu trata de outros tipos de contrato de concessão, como água, é uma coisa que tu não está vendo ali, não é tão fácil. Então, a gente consegue ver uma expansão natural disso, porque o poder público, primeiramente, tem a parte econômica, que a gente até não comentou aqui hoje, mas ele não precisa investir. O investimento é todo da parceria privada. Então, eles fazem um projeto, a empresa ganha a licitação, ela executa toda a modernização do parque com dinheiro privado e ela vai recebendo, ao longo de, depende do contrato, ao longo de 20 anos, 25 anos, depende, as contraprestações mensais, que vão pagando esses valores para ou seja, tu parcela em 25 anos o investimento. E é previsto que tu mantenha o parque modernizado. Então, lá no 12º ano, tens um retrofit, que a gente chama de uma readequação desse parque novamente, para atender a questão tecnológica, porque em 12 anos já vai ter outras tecnologias, outras coisas acontecendo. A transição tecnológica ela já está prevista no contrato, né? Faz parte do contrato. E geralmente, quando a gente fala dessas tecnologias, além do LED, né, quando fala, por exemplo, em parque de iluminação pública, quais são os equipamentos principais, assim, para montar uma estrutura? É algo extremamente complexo? É algo já simples no mercado? Então, é muito do expertise de cada empresa, né? A Quantum já está habituada, ela já, como eu falei, tem várias, não só concessões, mas também gestões de iluminação pública pelo Estado e pelo Brasil. Então, a gente tem a parte de equipamentos, a gente foca muito a parte de segurança, então a gente investe muito nisso. Parte de trabalho em altura, a gente sabe, e a gente trabalha com 2 itens muito que trazem riscos, né? Que é a eletricidade e a altura. Então, a gente cuida muito, nossos veículos estão todos equipados, todos preparados para atender os nossos colaboradores da melhor forma possível, né? A gente tem uma política muito severa, assim, para parte de segurança. Então, o que a gente sempre foca muito é isso, né? Daí tem o galpão, tem a parte de almoxarifado, que tem todos os controles de ISO que a gente tem que ter, né? Então, tem a sua especificidade, não tem um equipamento específico, esse aqui é o mais caro. Não, mas o montante ali da operação, ela vai juntando e tem um valor oneroso, sim, mas que é barato quando se pensa em segurança. Isso. Hoje, em Santa Catarina, o maior desafio está sendo Joinville com os projetos? É o mais que está no começo. Isso, esse é o mais recente. A gente venceu a licitação no começo deste ano, né? Então, o processo está rodando ali normalmente para a gente começar agora o contrato no final do ano e começar a modernizar em janeiro. É o maior projeto nosso. É na cidade inteira? Na cidade inteira, 60 mil pontos. Mais ou menos 60 mil pontos de iluminação. E a gente tem trabalhado bastante a parte de projeto agora inicial, né? Muitas reuniões com o município mesmo. E a gente tem uma perspectiva bem legal lá. O pessoal da prefeitura está bem animado. É um projeto que está
Que é desafiador, porque o contrato é um contrato com muitas exigências, muitos indicadores, várias ISOs que tem que ter, e o que acaba sendo motivador também, né? Então, a gente gosta, a Quantum sempre gosta muito de desafios e o resultado final é sempre, como eu falei, muito gratificante. Tiago Miller Martins, gerente de parcerias e energia da Quantum Engenharia, muito obrigado por mais uma participação aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Matheus. Até a próxima. Agradecendo também a audiência de todos aqui no YouTube da CBN Floripa. Daqui a pouco tem mais episódio nessa temporada aqui do CBN Cast. Temporadas anteriores, outros episódios estão todos aqui na playlist. Um grande abraço e até a próxima.